Salve, salve, rapaziada, ligada no Decifra Futebol. Eu sou o Guilherme Naziazene, sou analista profissional de futebol e estamos aqui para a parte 2 do nosso vídeo de análise tática do jogo entre Palmeiras e Botafogo, análise pré-jogo. Já fizemos a análise do Palmeiras, do que o Palmeiras pode aproveitar nessa defesa do Botafogo. E agora vamos falar do Fogão, do Glorioso, o que o Botafogo pode aproveitar nessa defesa do Palmeiras. Então tá aí na tela para vocês, rapaziada, o que o Botafogo pode aproveitar na defesa do Palmeiras. Mesmo esquema do outro vídeo, vou tentar trazer alguns defeitos, né, algumas falhas do sistema defensivo de cada um dos times e baseado no que cada um dos times tem ofensivamente, tem de armas ofensivas, como eles podem explorar esses defeitos do seu adversário, né? Então, agora vamos falar do que o Botafogo pode fazer, sem mais delongas, assim como eu fiz do Palmeiras. Três coisinhas que o Palmeiras pode explorar na defesa do Botafogo, e agora, três coisas que o Botafogo pode explorar na defesa do Palmeiras. A primeira, superioridade numérica na saída de bola, rapaziada. Esse aqui é um tema muito importante, porque eu sempre falo que o futebol de hoje em dia ele é muito definido por duas disputas muito claras, né? Como você pressiona a saída de bola do adversário e como você reage à pressão do seu adversário na sua saída de bola, né? Ou seja, é um duelo basicamente de quem pressiona melhor e de quem vence a pressão melhor, né? Então, dentro desse tópico, vamos falar sobre a marcação do Palmeiras na fase de saída de bola, né? Como o Palmeiras marca os seus adversários quando eles vão sair jogando e como o Botafogo sai jogando, como que o Botafogo pode aproveitar isso. Então aqui, ó, dei esses para vocês enxergarem melhor como essa marcação do Palmeiras, que marca num 4-3-1-2, 4-1-2-1-2, como vocês preferirem, 4-4-2 losango. Mas basicamente você tem dois jogadores pressionando os dois zagueiros na saída de bola, um dos volantes que é o Richard Rios, que tem essa capacidade muito grande, né, de ir e voltar, né, de ser esse box-to-box, o cara que te dá muita qualidade com a bola, mas também te oferece essa marcação aqui, né, essa capacidade de marcar aqui em cima e depois voltar para recompor, o Aníbal controlando o entre linhas, e os dois pontas, né, Facundo e Estevão, eles marcam um pouquinho mais fechadinhos e um pouquinho mais baixo, né? Justamente para a bola tá aqui com esse zagueiro. Se ela entra aqui, o Estevão vem aqui e fecha essa linha de passe, né? Marca esse jogador, o Aníbal vem aqui e o Facundo fecha esse passe aqui. E dito isso, como que o Botafogo sai jogando, né? Você vê ali na primeira linha os dois zagueiros com o John extremamente ativo nessa saída de bola, assim, isso é uma coisa legal da gente falar, que hoje no meio da análise de desempenho, né, do meio mais acadêmico, digamos assim, quando a gente vai falar as formações, por exemplo, um 4-4-2, a gente não fala 4-4-2, é 1-4-4-2. Por quê? Porque o goleiro no futebol moderno ele tomou uma posição de protagonismo que ele não tinha antes, especialmente no jogo com bola, né? Você já vê aqui que o Botafogo ele está jogando num 3+4, né, digamos assim, né? Porque você tem os dois zagueiros, o goleiro entre eles aqui, então 3, os dois laterais bem abertos, você vê aqui o Alex Telles na esquerda, o Vitinho aqui embaixo na direita, eles sobem e ficam no posicionamento mais próximo justamente ao dos volantes que ficam à frente desses zagueiros, né? Você tem os dois volantes aqui, ó, Gregory e Marlon Freitas. Nesse jogo, provavelmente vão ser Alan e Marlon Freitas, ou talvez Newton e Marlon Freitas, não sei, né? Mas até quando o Botafogo joga nesse 4-3-3, né, nesse jogo do Atlético, a gente viu que muitas vezes o Alan subia um pouquinho mais para o Botafogo manter a mesma estrutura de saída com Gregory e Marlon à frente dos zagueiros, né? Então, dito isso, como
o Botafogo pode aproveitar isso na prática. Aqui, ó, vou trazer mesmo esquema do que eu fiz no jogo do Palmeiras, vou trazer uns exemplos práticos de como isso pode acontecer. Você já vê aqui, ó, saída de bola do Botafogo, Botafogo na sua formação aqui, ó, o goleiro centralizado, os dois zagueiros abertos, alinhados, os laterais sobem para fazer essa linha de 4 aqui, juntamente aos volantes na frente. Aí mais na frente você tem aqui o Igor Jesus, na esquerda ali pode ser o Cuiabano, o Savarino. Aqui, nesse caso, eu imagino que seja o Savarino jogando nessa posição, mas você já teve situações em que esse jogador era mais um atacante, então esse posicionamento mudaria um pouquinho, né? Ele estaria um pouquinho mais avançado aqui, talvez, só que podendo descer para justamente dar esse suporte na parede, né? Fazendo esse pivô, essas marcações para tentar arrastar um jogador com ele. Pela direita, o Arthur aqui. Então, como que isso pode acontecer? O Palmeiras aqui na formação defensiva que eu falei, ó, 4-1-2-1-2 ou 4-3-1-2, como você preferir. Então, a saída de bola aqui, ó. A bola ali com o Barbosa, a marcação vai sair nele, você vê que o bloco defensivo já se desloca. E aí a questão é a inferioridade numérica que o Palmeiras está, ó, porque você vê que ó, a bola estava aqui no Barbosa, você tem esse jogador marcando esse marcando esse marcando esse aqui fechando essa linha de passe, esse jogador aqui, ele vai fechar um pouquinho mais também. Então, o que que você acontece? Você tem esses encaixes de marcação lateral, só que você tem essa possibilidade aqui, ó, do Barbosa fazer esse passe cruzando a área, achando o Jair do outro lado, e aí que entra o jogador que é muito importante para esse jogo, e nessa dinâmica de saída de bola, que é o Jair, o jogador com mais capacidade, né? Eu diria que é o zagueiro nessa partida com a melhor capacidade de passe, né? A melhor qualidade de passe. É um cara que tem tanto capacidade de condução de bola para quebrar linhas, como de passe, né? Esse passe de ruptura para encontrar um jogador mais bem posicionado, aquele passe que rasga, né, a defesa adversária, que quebra a linha. E então, o Jair, eu acho que ele pode ser muito, muito determinante nesse jogo. Então você vê, a bola chega nele aqui, e o que que acontece? Você força esse jogador aqui, que seria o Facundo, ou um Maurício, talvez, você força ele a sair do posicionamento dele para vir pressionar o portador da bola, para você justamente não ter a bola descoberta, né, que é o jogador livre de marcação com tranquilidade para fazer um passe. E aí você tem o Facundo aqui diminuindo esse passe e a linha de passe que se abre justamente aqui com o Vitinho. Lógico que isso pode ser feito de uma maneira diferente, pode ser um passe aqui para aí você encontrar o Vitinho atacando o corredor, pode ser um passe com o Igor Jesus descendo aqui para fazer uma parede, fazer esse passe aqui. Só que a questão é que o Botafogo, caso o Palmeiras não tenha um gatilho de marcação que salte a pressão formando encaixes individuais, você muitas vezes vai ter um jogador livre. Lógico que essa dinâmica ela, ela pode mudar, né? Eu vou mostrar aqui para vocês como isso pode mudar, justamente com, às vezes, essa bola entrando aqui, esse jogador fechando essa linha de passe aqui para o goleiro ou para o Jair e abrindo justamente a linha de passe para um dos jogadores no meio, né? Então a questão é o Botafogo tentar achar maneiras de movimentar essa bola rápido na defesa com iniciativa, com coragem, né? Com qualidade, para aí sim você balançar esse bloco de marcação do Palmeiras e achar um jogador livre para aí sim você ganhar campo e sair da defesa, né? E aqui, uma outra situação que pode acontecer, naquele caso ali, no primeiro caso, né? Era o Botafogo tentando encontrar esse homem livre, e agora é caso o Palmeiras salte a pressão para formar encaixes individuais. Vocês vão ver aqui, ó, mesma movimentação, o passe ali no Barbosa, o bloco de marcação do Palmeiras vai junto, esboçando esses encaixes, né, laterais de marcação. Você tem um passe de zagueiro para zagueiro, e aí o que acontece? Você já vê que nesse caso é o Palmeiras formando encaixes individuais para você não ter justamente esse homem livre aqui, né, que na outra jogada era o Vitinho. O que acontece aqui nesse caso?
você tem esse atacante vindo aqui fechar o passe nesse volante, o que seria o meia ali mais à esquerda, né? O Facundo, no caso, subindo para fazer essa marcação individual no Jair, o Piquerez saltando para marcar o Vitinho, aqui seria o Bruno Fux vindo marcar o Arthur, então você tem bem individualizado a marcação, que é uma coisa que o Palmeiras faz bastante, né? Que é individualizar ao máximo os duelos. E aí você pode ter uma outra movimentação, que é você tá todo mundo mano a mano, você pode acionar o Igor Jesus justamente para fazendo essa parede. Às vezes não é nem ele fazendo essa parede, mas atacando o espaço na profundidade, recebendo um lançamento, porque ele te dá essa dupla ameaça, né? Seja descendo para fazer um pivô, para fazer essa parede ser mais um armador, ou ser essa flecha que ataca a profundidade com muita força, muita velocidade. Então, isso pode ser uma alternativa interessante. Ó, você tem aqui ó, uma possibilidade, ó, ele vindo fazer essa parede, escorando para quem vem de trás, e olha lá, você tem um passe para um jogador entrando em boas condições. Então, essa é uma boa possibilidade também para o Botafogo. E já emendando, né, essa situação que pode vir a acontecer, né, dessa formação dos encaixes individuais, você tem um duelo que é chave para o jogo, que é o duelo, acho que além de Alex Telles contra o Estevão, né, que pode ser um duelo caso o Estevão jogue mais pelo lado direito, eu diria que esse é o duelo mais importante do jogo, né, Gustavo Gomes contra Igor Jesus que tem sido um dos melhores jogadores, não só de times brasileiros, não só do Botafogo, mas eu diria que do Mundial. Eu diria que ele e o Ares hoje, pelo menos no que foi a fase de grupos, foram os dois melhores jogadores da competição, eu diria, nem só de clubes brasileiros. Então, e você tem um dos melhores zagueiros da competição também, pelo que jogou nessa fase de grupos, o Gustavo Gomes foi muito bem, travando esse duelo com o Igor Jesus. Eu acho que vai ser muito interessante, é um duelo muito físico. O Gustavo Gomes ele vai bem nesse duelo individuais, é um jogador que sufoca o seu adversário, né? Incomoda a todo momento, é sempre muito físico, é muito forte, marca sempre tentando incomodar o adversário, né? Você vê ele empurrando, dando aquelas cutucadas por trás. E o Igor Jesus, especialista nesse tipo de duelo também, né? Contra o PSG, isso ocorreu muitas vezes dele ficar no duelo individual, e ele é um cara que é muito difícil ser batido nesse tipo de duelo, né? Especialmente quando você tem uma bola esticada para ele, seja para ele receber essa bola no pivô, ele tem qualidade para dominar a bola, força para sustentar o marcador dele e dar tempo para os outros jogadores chegarem, ou se não, ele tem a velocidade e a explosão para atacar a profundidade e vencer o seu marcador num duelo de mais ataque ao espaço, né, digamos assim. Então, esse é um duelo que eu ficaria de olho também. E agora, segundo tópico que eu acho que o Botafogo pode explorar nessa defesa do Palmeiras, que é justamente gerar desencaixe nessa marcação mano a mano do Palmeiras. A gente sabe como o Palmeiras é um time que tenta ao máximo individualizar os seus duelos defensivos, né? Lógico que você tem alguns mecanismos para você ter um jogador de sobra, geralmente Gustavo Gomes é esse jogador de sobra, mas de resto você tem duelos individuais muito bem definidos nessa defesa do Palmeiras, e o Botafogo tem mecanismos para sim gerar esses desencaixes e, consequentemente, espaços na defesa. Eu vou mostrar aqui para vocês como isso pode ser feito na prática, né? E como isso realmente aconteceu, né? No jogo do Inter Miami contra o Palmeiras, você teve justamente essa mesma situação acontecendo. Ó. Você tem aqui a linha de 4 defensores do Palmeiras, os 2 laterais e os 2 zagueiros. E aqui que é um detalhe muito importante, ó, bem abertos e iluminados aqui. Você tem o Estevão e aqui você tem o Facundo. E por que eles estão recuados? Justamente por conta desses encaixes individuais do Palmeiras, você tem perseguições muito longas e muito fiéis, né? Tipo assim, o Estevão vai marcar o lateral adversário na saída de bola, ele vai marcar tanto na saída de bola quanto em fase defensiva, né, quando o time já está num bloco baixo, caso o lateral adversário ele ataque esse corredor. Você vê aqui, ó, como o lateral do Inter Miami atacava basicamente como um ponta esquerda e o Estevão virava quase com ala. E o Facundo, a mesma coisa do outro lado. E como o Botafogo pode tirar proveito disso, tendo em base o que o Inter Miami fez. Você já tem aqui, ó,
esse jogador atacando por dentro, né? Ele era o Segovia, se eu não me engano, ele era o ponta esquerda do Inter Miami, só que era um ponta esquerda que virava um meia. Então, ó, você tem ele marcado pelo lateral, essa bola, ele sai desse zagueiro para esse jogador que sai desse posicionamento para vir receber a bola nesse espaço, e esse movimento dele atrai o Marcos Rocha aqui no caso, e aí o que acontece? Ele escora essa bola para o Soares, que está de frente, e imediatamente, ó, você já vê que o lateral ele tá com o corpo posicionado já para fazer esse ataque, você já vê que ele tá com o corpo orientado para fazer essa corrida de ruptura, e aí é justamente você forçar esses dois pontas, esses dois jogadores que não têm características tão defensivas quanto Facundo, como Facundo e Estevão, e forçar eles a defender, né? E o que você teve nesse lance aqui, ó? Essa bola foi escorada para o Soares, e aqui você já vê, ó, o Soares faz esse passe, o Estevão fica vendido no lance aqui, e o lateral esquerdo do Inter Miami tem esse espaço para atacar na profundidade, né? Você vê que é um espaço que se forma gerado justamente por essa ação do Marcos Rocha de acompanhar a desmarcação do jogador, o que gera um espaço aberto nessa última linha do Palmeiras. E se a gente for pensar no Botafogo, né? Isso pode ser feito justamente pelos laterais, né? Que, como a gente falou no outro vídeo, são laterais que atacam como pontas, né? Então, aqui, ó, laterais tem que forçar os pontas a trabalhar na defesa. É só você pensar que nessa situação aqui seria um Alex Telles, né? Talvez um Cuiabano. E esse jogador aqui, ele pode ser tanto um Savarino quanto um Igor Jesus mesmo, né? Fazendo essas desmarcações para oferecer esse apoio no pivô, escorando a bola para um jogador que esteja de frente. Então, se a gente for pensar em como isso poderia ser um exemplo prático no Botafogo, né? Vamos supor que essa jogada está do lado direito aqui, às vezes está com esse zagueiro que seria o Jair acha um passe para um Igor Jesus, fazendo essa desmarcação de apoio, trazendo um defensor junto com ele, gerando um espaço na profundidade, ele escora essa bola para o Marlon Freitas, e aí um dos laterais, no caso, como esse exemplo que eu dei seria pelo lado direito, seria o Vitinho, né? O Vitinho atacando essa profundidade com velocidade e espaço, né? Aqui, ó, nesse lance, o Inter Miami, ele tem essa possibilidade de chance, até vira uma chance de gol, né? Não vira uma finalização, mas uma chance. O jogador faz essa desmarcação, recebe na linha de fundo, faz o cruzamento para trás, o Messi acaba na tentativa de finalizar sendo travado, né? Então, sim uma possibilidade do Botafogo para essa partida. E agora, para finalizar, o que o Botafogo pode aproveitar na defesa do Palmeiras, vamos falar sobre a transição ofensiva, né? A transição ofensiva do Botafogo, aproveitando a transição defensiva do Palmeiras. Então, vamos explicar como isso pode acontecer na prática. Tem duas coisinhas dentro desse tópico que o Botafogo pode explorar. A primeira é esse ataque em bloco do Palmeiras, né? Você percebe nesse lance aqui quantos jogadores o Palmeiras tem no último terço, né? No terço de ataque. Você tem 8 jogadores, você tem o Marcos Rocha, né? Que geralmente faz aquela linha de 3 com os zagueiros, subindo para dar esse apoio pelo lado. Aí dentro da área você tem Veiga, Estevão, Richard Rios pisando na área, tem o Flaco aqui, o Facundo no segundo pau, e na entrada da área, esses dois jogadores aqui, justamente para uma sobra ou até para um cruzamento para trás, né? O Palmeiras tem muito forte, principalmente com o Piquerez, né? Que inclusive teve até um lance no Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, né? Que é uma bola sobra para ele aqui e ele livre de marcação faz a finalização e faz o gol. Mas você vê como o Palmeiras ele coloca muitos jogadores próximos à área, principalmente na situação de cruzamento. E não só para você ter jogadores para finalizar as jogadas, mas também você ter essa sobra na segunda bola, né? Muitas vezes o adversário ele vai conseguir vencer esse primeiro duelo afastando a bola, só que como você tem um ataque em bloco do Palmeiras, essa bola muito rapidamente volta para o próprio Palmeiras, né? Só que isso pode ser muito aproveitado, né? Inclusive, esse lance aqui é o lance do primeiro gol do Inter Miami, né? Essa é a origem da jogada. O Palmeiras atacando com muita gente,
O Palmeiras não consegue finalizar, o Inter Miami afasta a bola, e aí o que acontece nesse tipo de situação, se você tem 8 jogadores lá na frente e o seu adversário marca num 4-4-2, né, com 2 jogadores sobrando lá na frente, você vai ter o quê? Zagueiros no mano a mano, que é justamente o caso desse lance aqui. Mais embaixo você tem ali o Murilo encaixado no Messi, né, que seria é, um desses 2 jogadores que sobram nesse 4-4-2 defensivo, assim como o Soares. Então você tem aqui o Gustavo Gomes e o Soares, o Murilo ali mais embaixo, no Messi fazendo essa marcação individual. E aí o que acontece? Você tem jogadores no mano a mano, o Soares desce, faz essa parede e olha só, o jogador livre de marcação aqui, completamente livre. O Soares só escora para ele, ele adianta a bola aqui e vai parar dentro do gol, né? Eu acho que essa marcação aqui foi esse erro de marcação foi do Lucas Evangelista, e eu acho que dá pra gente levar em consideração que o Lucas Evangelista não é um primeiro volante de marcação, como é o Aníbal, como é o Emiliano Martínez, né, que são jogadores com característica mais defensiva do que o Evangelista, mas é uma possibilidade sim para o Botafogo, especialmente se nós levarmos em consideração o posicionamento defensivo dos pontas do Botafogo, né? Porque eles baixam para defender como meias, né? Savarino e Arthur, só que eles não defendem como alas, né? Eles não fazem aquele acompanhamento dos laterais, eles marcam, como eu mostrei para vocês, na análise do que o Palmeiras pode aproveitar na defesa do Botafogo, eles marcam um pouquinho mais fechados, independente se o Botafogo defende num 4-3-3 ou num 4-4-2. Esses 2 jogadores, eles tendem a ficar mais fechados, justamente para você ter esses jogadores pré-posicionados para o contra-ataque. Você já vê aqui, ó, como eles estão mais fechados e um pouquinho mais avançados, né? O Arthur, ele não tá aqui, ó, para fechar essa linha de 4, deixar ela bem alinhadinha, assim como o Savarino. Por quê? Porque caso o Botafogo recupere a bola, você rapidamente pode esticar essa bola no Igor Jesus e você já tem 2 jogadores próximos ao Igor Jesus para dar esse suporte para ele. Então, se você pensa nesse caso aqui, os 2 jogadores acompanhados pelos zagueiros, né? Provavelmente nesse 4-4-2 defensivo seriam Savarino e Igor Jesus. Só que aí você pode ter um jogador de muita velocidade, como o Arthur, já pré-posicionado para o contra-ataque e próximo a esses jogadores, dando essa cobertura ofensiva, essa opção de passe, para você atacar em transição esse bloco extremamente alto do Palmeiras, né? E aí, outra alternativa nessa transição ofensiva do Botafogo é justamente o aproveitar esses encaixes individuais dos zagueiros com esses 2 jogadores que sobram na marcação, para quê? Para você fazer aquilo que eu falei mais no início, que é o Igor Jesus aproveitando esse duelo mano a mano, muitas vezes para atacar a profundidade e se aproveitar de uma vantagem física dele, né, de velocidade, de explosão, né, um jogador muito forte, muito rápido, assim como eu falei. E aí você tem essa situação aqui parecida, né? O Palmeiras estava aqui pelo lado, tenta fazer o cruzamento, esse cruzamento vem na mão do John. O que o John faz? Ele rapidamente tenta lançar o Igor Jesus na profundidade. Você já vê aqui, ó, como o Arthur já estava mais pré-posicionado aqui e ele pode dar essa cobertura ao Igor Jesus chegando aqui pelo lado direito ou fazendo essa diagonal para dentro, assim como o Savarino, que pode ser um desses 2 jogadores sobrando nesse 4-4-2 defensivo, chegando para dar esse apoio. E você vê como pode ser uma situação muito desfavorável ao Palmeiras, porque você tem, além dos jogadores correndo para trás, você pode estar defendendo numa igualdade numérica, que é ruim para a defesa, ou até mesmo numa inferioridade que é pior ainda, né, para a defesa. E além desse ataque em bloco do Palmeiras, você tem as subidas do Piquerez, né? Porque nesse 3-2-5 que o time monta, né? Aqui, ó, bem claro para vocês verem, ó, que é o Marcos Rocha, os 2 zagueiros, 2 volantes à frente e a linha de 5. Esse quinto elemento dessa linha de 5 do Palmeiras pelo lado esquerdo é justamente o Piquerez, que é um lateral quando o time está defendendo, mas como ataque, quando ataca, ele ataca como um ponta, né? Você vê ele bem aberto aqui, ele tem esse jogo em dupla, principalmente com o Facundo aqui, às vezes o Paulinho entra no segundo tempo e é o responsável por esse jogo em dupla com ele. Então, é um outro espaço nessa transição ofensiva que o Botafogo pode se aproveitar.
Aqui um exemplo prático para você de como isso pode ocorrer, né, você tem essa bola aqui com um dos meias, né, você tem esse 3-2-5 aqui bem claro, do Palmeiras, 4-4-2 na defesa do Botafogo. O que acontece? O jogador vai fazer esse passe, ele vai errar o passe, e aí você já tem justamente aquilo que o Botafogo sempre busca, né? Ou na maioria das vezes busca quando recupera a bola, que é o passe no Igor Jesus, fazendo essa desmarcação de apoio para o Botafogo conseguir tirar essa bola de uma zona de pressão, né? Já que o jogador vai errar o passe e os jogadores do Palmeiras vão tentar rapidamente pressionar ele. Você tem o Igor Jesus descendo para fazer essa desmarcação. Ele recebe a bola, escora aqui e olha só o jogador pré-posicionado, igual eu falei para vocês, né? Porque você pensa que o Piquerez estava no posicionamento bem alto aqui, enquanto o Arthur ele ficava mais fechadinho aqui, quando o time não tinha a bola, justamente para quando o time recuperar a bola, ele já está numa vantagem posicional, né, em relação ao Piquerez, para justamente atacar esse espaço nas costas dele, né? Então você tem aqui o Igor Jesus fazendo essa desmarcação de apoio, trazendo o defensor com ele, o que obrigaria que esse outro zagueiro ficasse mais centralizado, justamente para você ter essa cobertura a um ataque do Savarino aqui na profundidade, ou de outro jogador, do Cuiabano aqui, né, que vai obrigar o Marcos Rocha a descer, então você precisa que esse zagueiro fique mais fechado, justamente para ele monitorar aqui, e o que abre um clarão aqui pelo lado direito, e um lado muito forte do Botafogo, né? Esse lado direito do Botafogo é o lado mais forte do time. Eu não digo forte no sentido de ser o melhor lado do time, mas é o melhor lado do time para esse tipo de situação, né? Esse ataque em velocidade, você tem essa dobradinha do Arthur com o Vitinho e dois jogadores de muita velocidade, né? O Vitinho fazendo essa ultrapassagem, atacando pela linha de fundo, e o Arthur dando essa opção de drible, né? Desse mano a mano, muitas vezes trazendo para dentro e gerando uma dúvida no marcador. Nesse caso aqui não é nem a dúvida no marcador interessante, e sim o espaço nas costas do Piquerez, né? Você vê, ó, faz o lançamento ali, Arthur tem muito espaço e muito provavelmente contra um Fux aqui, ele além de ter espaço, ele ainda tem uma vantagem de velocidade nesse caso aqui. Então foi isso, rapaziada. Essa foi a minha análise do que o Botafogo pode aproveitar na defesa do Palmeiras. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado tanto da parte 1 quanto da parte 2. Deixem o like de vocês aí, gente. Deu trabalho pra caramba fazer esse vídeo. Se você não gostou, deixe o seu dislike, mas o importante é você interagir, deixe o seu comentário de sugestão de vídeo para uma próxima análise. Deixe a sua opinião. Se você enxerga outra coisa que ou Palmeiras ou Botafogo podem explorar que eu não tenha falado aqui, né? Igual eu disse, tentei trazer 3 de cada lado. Então, foi isso, rapaziada. Se inscrevam no canal da Decifra Futebol. Ativem o sininho da notificação para não perder os próximos vídeos. Hoje tem mano a mano Palmeiras e Botafogo ainda para sair, ou seja, a cobertura mais do que especial dessa partida aqui no Decifra Futebol, não só dessa partida, mas do Mundial de Clubes como um todo. Estamos fazendo uma cobertura bem legal. Tem um Tabelando Ideia, sempre no pós-rodada comigo, com o Jaime, às vezes com um convidado especial. Tô planejando fazer uma análise de Flamengo e Bayern e vou chamar o Servo para fazer essa análise comigo. Tem mano a mano vindo aí, então tem muita coisa boa, gente. É isso, compartilhe o vídeo nos seus grupos de resenha do futebol. Você botafoguense, compartilhe nos grupos de botafoguenses para você estar espalhando esse conteúdo aí tático, que é tão importante. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado pela audiência. Tamo junto. Beijo pra vocês.